Cirurgia bariátrica tem contraindicações? Quem pode fazer? Todo mundo pode? Quais são os mitos? Olha, para falar sobre esse assunto, trago um especialista, Dr. Richter, ele que é cirurgião geral e bariátrico. E a gente vai bater um papo sobre isso. Doutor, já colocando o senhor no meio do fogo, seja muito bem-vindo ao Rio Maframix e me responda aí, quando a cirurgia bariátrica é indicada? Obrigado, Douglas, pelo espaço concedido. Cirurgia bariátrica é um tratamento para obesidade e suas comorbidades. A cirurgia bariátrica está indicada nos casos de obesidade mais grave. Para saber se eu tenho obesidade grave, eu tenho que fazer um cálculo. Não adianta somente o peso, eu tenho que pegar o peso e dividir 2 vezes pela minha altura. Aí nós temos um índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal acima de 35 já indica uma obesidade grave. Geralmente a obesidade está associada com comorbidades, doenças que vêm junto com a obesidade. Diabetes, hipertensão, dislipidemia. Hoje, esse índice a partir de 30, que é uma obesidade grau 1, somado a diabetes, já pode também fazer o tratamento cirúrgico, a cirurgia bariátrica. Uma pergunta que sempre, acho que você deve receber também, e sempre me encasquetou, como pode aquele cidadão magrão que come um boi pela perna não engorda, e às vezes uma pessoa que nem come tanto, mas é gordinho? Muito bem, Douglas. Então, a obesidade é uma doença. Ela existe uma carga genética que o indivíduo traz consigo. E isso faz com que ele gaste menos energia e acumule mais energia, especialmente contribuindo isso com uma vida mais sedentária e uma alimentação desregrada. Então, o indivíduo que vai ser sempre magro, ele não possui essa doença. Então, a obesidade é uma doença, tem que ser interpretada como doença e tem que ser tratada como doença. E existe hoje muitos prós, né? Muita gente falando, muita gente famosa, inclusive, que fez a bariátrica, mas também a gente tem que falar que há possibilidade de contraindicações. O que é prós, o que é contra? Quando se joga isso na balança, qual que é uma avaliação? Com relação ao tratamento clínico, medicamentoso, tratamento conservador, dieta, atividade física, medicamentos, a cirurgia bariátrica sempre leva vantagem para o paciente com portador de uma obesidade maior. Quando o indivíduo é etilista, tabagista, tem compulsões alimentares, Douglas, a gente tem que ter receio de operar esse paciente, porque ele pode estragar a ferramenta, né? A gente faz uma mudança no tubo digestivo, ele pode comer demasiado sem ter esse entendimento e pode estragar com a ferramenta. Então tem algumas coisas que a gente contraindica de fato, né? Alguns tipos de cânceres, neoplasias, pacientes compulsivos, pacientes tabagistas, porque o tabaco pode levar problemas na ferramenta. Então a gente tem que observar melhor esse tipo de paciente. Pacientes psiquiátricos, né, que tem problemas de compulsões, também tem que ser avaliados mais de perto. E aí tem toda uma equipe que faz essa avaliação, né? Exatamente. Agora, doutor, uma coisa que a gente sempre fala, né, se falava muito, e olha que eu entrevisto médico já tem aí pelo menos mais de 10 anos, e uma coisa que ele sempre fala assim, Douglas, quando as pessoas chegam no consultório, ela já consultou o Dr. Google e já vem meio com o diagnóstico pronto, né? E hoje nós temos aí as redes sociais que também tem uma enxurrada de pessoas falando, muitas vezes pessoas sem uma especialidade específica, e aí você fica naquela, né? Tem até um meme famoso na cidade, que circula pela internet, o cara vai comer uma fruta, não pode comer porque tem agrotóxico, vai tomar água com gás, não pode porque não sei o quê, daqui a pouco o cara não pode nada porque todo tem uma contraindicação. Nessa cirurgia bariátrica, nesse processo, o que é mito? A gente poderia elencar ali os principais mitos? Então, o principal mito, talvez, é entender que a cirurgia bariátrica pode ocasionar um problema para o paciente. E, na verdade, ela é um tratamento, o melhor tratamento para a obesidade que nós temos hoje. Não só para a obesidade, mas para o diabetes,
Porque ela muda a fisiologia do nosso trato intestinal, ela muda hormônios, então a gente vai ter saciedade mais precoce, vai caber menos alimento, né? E outras coisas que as pessoas muito pensam é que a gente vai ficar adoecido com a cirurgia bariátrica, e não é verdade, Douglas. O que adoece é a obesidade. A obesidade hoje causa problemas, causa 6 vezes mais chance de infarto, de AVC. Então, acho que as pessoas precisam perder esse estigma, né, contra a obesidade, porque ela é o melhor tratamento para a obesidade. E ela não, se o paciente fizer bom segmento, se o paciente tomar as vitaminas, não tiver contraindicações de fazer o procedimento, é o melhor tratamento a longo prazo para remissão da obesidade e das doenças associadas. Doutor, para nós finalizar nosso bate-papo, pergunto para ti em relação à prevenção. Nós estamos falando da cirurgia bariátrica, me corrija se estiver errado, é uma intervenção, é um acidente do percurso, você tem que fazer para mudar de vida, mas há ferramentas antes também que caminham pela prevenção. Quais seriam esses caminhos? Então, a obesidade infantil está aumentando muito, né, Douglas, em função da facilidade de alimentos extremamente processados, ultracalóricos, sem um valor nutricional adequado, e as nossas crianças também estão muito paradas. Então, desde a base já, vamos lá, estimular as crianças a fazerem mais atividade física, comerem melhor, cuidar desses pratos dessas crianças, evitar carboidrato, oferecer mais proteína, mais carne, mais comida de verdade, arroz, feijão, nada de bolacha, salgadinhos. Isso também serve para nós, né? Que hoje os adultos também estão cada vez mais parados, né? Mais sedentários, hoje está tudo muito fácil, né? E há uma possibilidade de alimentos nutricionalmente inadequados muito rapidamente à nossa mesa. Tanto pedindo por aplicativo e tal. Então, assim, é prática de atividade física, é evitar alimentos industrializados, processados, carboidratos, e se começar a ter um peso maior, procurar sempre a ajuda de um profissional. Não precisa necessariamente ser um cirurgião bariátrico, mas fale com o seu clínico sobre o seu peso, fale com o seu endocrinologista, às vezes vá para o remédio enquanto o peso ainda não está extremo, mas se precisar da gente, que nem você falou, que a obesidade está grave, falhou com os tratamentos anteriores, pode abrir mão da cirurgia bariátrica. Dr. Richter, quero continuar o bate-papo contigo. Terminou a entrevista, onde eu lhe encontro? Me encontra na Clínica Sion, atendo lá de segunda a sexta-feira, né? Não sei se pode deixar o número, né? O telefone da clínica é 47-99219-4020, Clínica Sion em Mafra. E pelas redes sociais? Pelas redes sociais, richard.cirurgião. Muito bem, obrigado você que nos acompanhou até aqui. Se foi relevante, compartilhe essa live, espalhe esse conhecimento, porque é muito bom quando a gente troca informação. Doutor, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço o espaço. Um abraço. Rio Mafra Mix, você bem informado sempre.